Olá, meus irmãos de fé. Estamos perto do fim do mês, né? Está quase terminando as minhas férias, né? Que pena, né? Mas é a vida, né? A gente tem que voltar para a lida, né? Tem que voltar para a luta, né? Mas tá bom. Então, a gente não falar de coisa triste. Na pergunta de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre a pergunta 97, que diz o seguinte: porventura, os judeus foram culpados da morte de Jesus? Os judeus são culpados da morte de Jesus? São os únicos culpados? Então vamos ver qual é a resposta. Os judeus não devem ser coletivamente culpados pela morte de Jesus. O que a igreja confessa com firmeza é, pelo contrário, a cumplicidade de todos os pecadores na morte de Jesus. De quem é a culpa, então, da morte de nosso Senhor Jesus Cristo? Não é só dos judeus, deles também, que são pecadores, pecaram. Se são pecadores, então tem culpa no cartório. Agora, são eles só os pecadores? Todos os pecadores de todos os tempos têm culpa na morte de Jesus. Todos, inclusive eu, inclusive você que está me assistindo agora, neste momento. O idoso profeta Simeão previu que Jesus seria um sinal de contradição. E, de fato, ocorreu uma decisiva rejeição de Jesus pelas autoridades judaicas, embora entre os fariseus, por exemplo, se achassem clandestinos simpatizantes de Jesus, como Nicodemos, José de Arimateia. Tomaram parte no processo de Jesus diversos romanos e judeus, tanto pessoas como instituições. Caifás, Judas, o Sinédrio, Herodes, Pilatos, cuja culpa individual só Deus conhece. Não somos nós que vamos julgar a culpa destes aí. A tese de que todos os judeus contemporâneos a Jesus ou a nós são culpados da morte de Jesus é absurda e biblicamente insustentável. Querer dizer que os judeus daquela época são os culpados da morte de Jesus e que pelo fato deles terem dito lá que caia sobre nós e nossos filhos, né, disseram isso para Pilatos, né? Só por isso dizer que a culpa é totalmente deles e unicamente deles é uma grande bobagem histórica, grande bobagem bíblica. E também é uma forma de se esconder, né? Esconder o seu pecado, né? E a sua participação na morte de Jesus. Enfim, a culpa da morte é do pecado de toda a humanidade. Meus irmãos de fé, até amanhã.